A poluição das águas é um problema grave comum nas grandes cidades. Afeta os seres humanos e os outros seres vivos. Quer saber um pouco mais sobre os tipos de poluição e as consequências desse problema para nós? Fique comigo, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Mais Ciências. Eu sou a professora Rafaela Lima e o nosso tema hoje é poluição das águas. Mas antes de a gente destrinchar esse assunto de forma leve e objetiva, como eu sempre trabalho aqui, já se inscreveu nesse canal? Ou você é daqueles que vem aqui, bate ponto e não se inscreve? Olha, dá uma olhadinha aí, vê se está inscrito, se inscreva nesse canal, divulga para os seus amigos, gosta de estudar aqui, joga lá no grupo da turma. Gente, vocês conhecem esse canal? Conhece a professora Rafaela? Divulga lá, poxa, faz esse favor. E você, por acaso, já me segue nas redes sociais? @maiscienciasrafaela, no Instagram, no TikTok, no Facebook, conteúdos de ciências de formas diferentes. Tem resumos, tem dicas, tem posts, tem mini vídeos, ou seja, você vai aprender ciências de formas diversas. Então, não fica de fora. Mas eu falei então que nós temos a poluição das águas. Olha, se tem uma coisa que me deixa chateado, é ver um rio poluído, um mar poluído. Eu não sei você, mas eu adoro as águas, ecossistemas aquáticos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre ecossistemas aquáticos, onde eu fui em diferentes ecossistemas, fui em rios, fui em lagos, no mar, para explicar para vocês sobre as características ecológicas desses diferentes ecossistemas. Cara, eu adoro, para passear, para nadar, poxa, é lindo. E é muito triste quando você chega lá, poluído. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Tá sujo. Você fala, gente, por que as pessoas fazem isso, sabe? Um troço que é maravilhoso pra gente. A gente precisa de água pra viver, imagina. A água, o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. Os seres vivos, os animais, as plantas precisam dessa água. A gente vai acabar? A gente vai estragar? A gente vai poluir essa água? Imagina. Fora o lazer, fora a contemplação e os diferentes usos. Então a poluição, quando a gente fala de poluição, no caso das águas, quando a gente tem uma inserção de substâncias, então pode ser inserções químicas, biológicas, que vão alterar as características dessa água, deixando-a imprópria para o consumo. Muitas vezes essa água ela fica realmente com uma aparência, ou seja, ela não está mais com seu odor, com as suas características visuais típicas, fica imprópria para banho, imprópria para consumo. Essa água está poluída. Então pode ser diferente, tem diferentes tipos de poluição. Vou ligar esse WhatsApp tocando aqui, gente, que coisa. Vale destacar uma diferença de conceito. Às vezes a gente fala que a água está poluída e às vezes que a água está contaminada. E a gente meio que usa assim no povão, né, no coloquial, mas é diferente, tá? Quando a gente usa a expressão, você lê em algum lugar, água contaminada, ela se refere a que essa água ela tá com a presença de veneno ou com agentes biológicos patogênicos que causam doenças. Vírus, bactérias, vermes. Ou seja, ela tem ali uma contaminação biológica de ser vivo. E aí quando eu falo de uma poluição, eu estou falando algo mais amplo. Pode ser biológico, pode ser térmico, pode ser químico, pode ser sedimentar. Imagina, a água tá cheia de terra, uma terra indevida de outro lugar. Tá cheia de pozinho de alguma indústria. Ela tá poluída, sacou? Vamos então entender um pouco desses diferentes tipos de poluição? Você já entendeu que como a gente precisa muito de água para a nossa vida, para a manutenção das cidades, para a manutenção da vida dos seres vivos ali, para a ingestão mesmo, precisa dessa água própria para consumo, no caso aí para os seres vivos, né? Não é só você que precisa beber uma água potável, os animais também muitas vezes se intoxicam ingerindo justamente uma água às vezes contaminada e poluída. E essa água ela vai ser importante para indústrias, para a produção de materiais. Você nem imagina o quanto de água se consome, é necessário para produzir um monte de coisa da nossa vida. Roupa, higienização de alimentos, então assim, o uso é muito amplo. Mas vamos falar então de alguns tipos de poluição para você se situar e ver aí o que está rolando, por exemplo, aí na sua cidade, que você consegue observar de forma mais comum. Eu acho, se você mora numa cidade grande, ou até em cidades menores, que a poluição mais comum que você vai ver é uma poluição por esgoto, não é não? Rios, que deixam de ser chamados rios, passam a ser chamados agora de valões, é uma vala. Você fala, gente, o que é uma vala? Muitos deles aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, eram rios. Os mais antigos falam, poxa, eu pescava aí, tomava banho aí, e agora é podre, é imundo, virou um valão. A gente chama de valão, não chama nem de rio, mas é um valão fedido.
Poluição por esgoto. Então a gente vai caracterizar como uma poluição biológica. Porque o que é o esgoto? São restos, dejetos ali, são as fezes humanas, restos de banho, de lavagem de alimento, de louça. Às vezes vai ter um esgoto químico, né, de indústrias ou de alguns estabelecimentos, tipos de shopping, tem algumas substâncias ali. Então esse esgoto, essa água ela caindo nesse ambiente, ela já vai alterar, né, nesse rio, nesse mar, ela já vai alterar completamente. Então ali pode estar chegando, além de uma série de substâncias químicas e físicas, bactérias. Os famosos cloriformes fecais. Já viu alguma indicação? Ah, foi encontrado cloriformes fecais. Do que está se falando? Está falando de uma bactéria comum em fezes. Às vezes é encontrada na praia. Você fala, opa, esgoto. Tem uma quantidade de esgoto acima do suportável. Olha isso. Tem uma quantidade que é suportável, ou seja, acima do suportável. E às vezes a quantidade de matéria orgânica é tão grande que pode provocar um desequilíbrio ambiental chamado de eutrofização. Na eutrofização, e essa é chamada de eutrofização artificial, afinal não é um fenômeno natural, pela liberação de esgoto, de rejeitos inorgânicos também ricos, por exemplo, em nitrogênio, fosfato e do orgânico, acaba dando condições para a proliferação de alguns micro-organismos nesse corpo d'água. Pode ser um lago, pode ser um rio. Esses micro-organismos começam a se proliferar, aumentar em grande quantidade. E eles começam a consumir muito oxigênio dessa água. A taxa de oxigênio da água cai. Ela cai, a galera que precisa de oxigênio morre. Então tem aquela mortandade de peixes, de plantas, de outros seres que dependem desses peixes. Ou seja, sabe aquele efeito cascata? Efeito dominó? Bate um, derruba outro, derruba outro, derruba outro. Então você joga o esgoto do esgoto, aumenta a proliferação de bactérias, que leva à morte de outros seres, pronto. E ainda, essa baixa oxigenação possibilita a proliferação de outro tipo de bactéria. Aquelas anaeróbicas, aquelas que gostam justamente daquele ambiente sem oxigênio. Patogênicas, liberam um mau odor, pronto. Acabou a vida naquele lugar. Agora a gente chama de valão, é um troço morto. Não tem condições para a vida. Triste, né? Bem triste. Poluição a partir de uma origem doméstica, origem biológica aí. E ó, te digo mais. Muitas vezes essa poluição biológica, que a gente chama de contaminação, ou seja, com esses micro-organismos, ela vai levar a doenças para quem tem contato. Às vezes entrou, ou aquela, por exemplo, um rio que na cidade chove muito, ele não tem condição de escoar, alaga uma região, as pessoas têm contato ali. A pessoa pode desenvolver cólera, leptospirose, doenças que vão levar a altos problemas intestinais aí no sistema digestório, como a giardíase, contato com salmonela, outras doenças como hepatite, febre tifoide, em alguns lagos, esquistossomose. Olha aí, já vai levar a doença, já tem aí um problema de saúde pública. Olha que problema, tá vendo quantos problemas é o efeito aí da poluição biológica? Mas temos outros tipos de poluição, como a poluição química das águas. Substâncias químicas, por exemplo, fertilizantes, pesticidas, inseticidas, colocados ali em plantações. Muitas vezes aquilo cai no solo, infiltra, chega no lençol freático, ou a chuva leva, ou pela proximidade chega nos rios. É uma contaminação química. Às vezes você olha assim e a água tá até transparente, tá até... acho que tá legal, mas tá com uma poluição química, tá com substâncias químicas ali que podem intoxicar pessoas, intoxicam animais. Então, mesmo não sendo visível, tem ali, às vezes, produtos liberados por indústrias uma água liberada por indústrias que não foi tratada, então já tem ali uma série de substâncias químicas que poluem essa água. E outro tipo de poluição química é a poluição por petróleo. Derramamento de petróleo, grandes catástrofes ambientais aí por derramamento de petróleo. Às vezes é uma tubulação que se rompe, é um navio que começa ali por algum acidente a liberar aquele petróleo. O petróleo, a densidade dele faz com que ele fique na superfície da água, ele é como um óleo espesso, escuro. Ele fica na superfície da água, ele se espalha com facilidade. Ficando na superfície dessa água, ele impede a troca de oxigênio, então há uma redução de oxigênio da atmosfera chegando nessa água, o que vai comprometer a vida dos seres que demandam oxigênio. Essa camada dificulta a passagem da luz. Se não entra a luz, compromete a fotossíntese, que é a forma que algas, que cianobactérias vão estar produzindo a energia para si. São seres que são a base da cadeia alimentar. Se eu comprometo a base, na sequência eu já tenho aí. Fora
aves que se contaminam e morrem, peixes que sobem para se alimentar na superfície e morrem. E aí é aquela mortandade. Mortandade de peixe, de crustáceos, de molusco, compromete a populações pesqueiras que demandam daquilo ali para sua vida, compromete o turismo. Terrível. Um tipo de contaminação química também. Temos as contaminações térmicas. Você quis dizer poluições térmicas. Altas temperaturas, águas em altas temperaturas liberadas, às vezes de caldeiras, de algumas estruturas de indústria que precisa de resfriamento. Então, aquela água lá em alta temperatura, muitas vezes ela é liberada no ambiente de termoelétricas, nas regiões que têm reatores nucleares, demanda de muita água para manter essa temperatura mais baixa. Às vezes essa liberação dessa água com uma temperatura um pouco mais alta do que do ambiente, daquela água ali do ambiente, já desequilibra. Já leva à mortandade de alguns seres, já leva justamente à incapacidade da permanência de algumas espécies naquela região. É um tipo de poluição. Você olha e fala, gente, mas tá tão transparente. Tá inadequado, tá alterando a condição natural. Então, uma poluição térmica. E preciso falar também da poluição sedimentar. Quando eu tenho ali sedimentos, particulados maiores depositados nessa água. É aquela bem visível que a gente vê ali, são garrafas, são plásticos, são canudos, aquela água super poluída, você está visível ali. Além de, às vezes, particulados menores, sedimentos de indústrias, um pozinho, um produto que não deveria estar ali e aí altera a turbidez dessa água, a água tinha uma transparência, não tem mais, compromete a fotossíntese, compromete os seres que ali estão. É uma das poluições assim, mais comuns e mais visíveis, das águas mais visíveis pra gente, que a gente realmente consegue observar e ver. Então você tá vendo como tem diferentes tipos de poluição? E tendo diferentes tipos, são necessárias diferentes estratégias para combater os diferentes tipos de poluição. Às vezes vai ser necessária uma intensificação do tratamento de esgoto, para que esse esgoto não seja jogado in natura. Muitas vezes relacionado ao lixo, já entra uma questão de coleta de lixo, de destinação correta de lixo, de conscientização da população ao ir em regiões costeiras, em regiões de águas, para que não deixem que aquele lixo ele fique na areia e que o vento leve para a água, que ele fique em costas e a chuva, por exemplo, leve para rios. Regulamentação de indústrias para que não liberem substâncias químicas, regulamentação de regiões de agricultura para evitar essa contaminação de solos e águas. Então, para cada problema vão ser necessárias estratégias diferentes. E claro, cada um de nós fazendo aí a nossa parte, né? Foi no ambiente costeiro, foi água, foi mar, rio, passeio, faça a parte, né? Para a gente não contribuir com a poluição das águas que são tão importantes para a gente. Então, depois da gente passar aí por esses diferentes tipos de poluição, a gente fecha a nossa aula de hoje. E se você quer entender um pouco mais sobre os ecossistemas aquáticos, lembra daquela aula que eu falei, vou deixar aqui na descrição. Tá estudando sobre poluições? Quer saber sobre poluição do ar? Tem aula aqui também sobre poluição do ar, deixa na descrição para você estudar, tá bom? Até a próxima, tchauzinho! Se inscreva no canal Mais Ciências e me siga nas redes sociais.